Diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que deles. Amém? Eu quero destacar principalmente esse versículo 3, onde a palavra diz: Ele, falando de Jesus, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E a parte B diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém, queridos? Sustentando todas as coisas pela palavra. Tudo permanece do jeito que está, nada se move, porque existe uma palavra que sustenta. Amém? Na criação, Deus não somente criou as coisas, mas definiu como estas coisas iriam operar e funcionar. Ele deu, por exemplo, deu limites ao mar. Ele colocou as coisas da maneira e da ordem como elas são. A estação, as estações, não é? O ciclo do sol, a rotação e todas as coisas ele foi determinando e dando ordem. Todas estas coisas permanecem dessa forma porque existe uma palavra que sustenta tudo. Amém, queridos? Só que eu não quero falar apenas nesse sentido. Amém? Eu quero destacar porque ele diz sustentando todas as coisas. Todas as coisas elas são sustentadas ou elas precisam ser sustentadas pela palavra. A nossa vida não deve ser diferente, não pode ser diferente. A palavra ela tem o poder de nos sustentar. Amém? E essa palavra sustentar é mais do que um suporte. É mais do que algo que sustenta, como uma coluna dessa, por exemplo. Uma coluna dessa ela tem a função de sustentar esse teto. Mas essa palavra é mais do que uma coluna. Ela não apenas sustenta, mas ela determina, ela direciona as coisas como elas devem ser e funcionar. Então, queridos, eu e você precisamos ter a palavra sustentando a nossa vida. Você lembra que Pedro, um determinado dia, ele estava no barco e era o horário já estava avançado. Jesus foi até eles andando por sobre as águas. E Jesus, ao se aproximar daquele barco onde Pedro e os demais estavam, eles achando que Jesus era um fantasma, começaram a gritar. E Jesus falou: olha, tenha calma, sou eu. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem. Ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Ele começa a dar passos sobre as águas. O que estava sustentando Pedro ali? A palavra. Pedro não deu passos em cima da água, porque a água não pode sustentar nada. Amém? Não existe densidade na água para sustentar alguma coisa. Pedro desceu e ele andou por sobre a palavra. Amém? Ele deu passos. É bem verdade que a Bíblia diz que ele começou a reparar na força do vento. Ele começou a atentar para o que estava à sua volta. E ele começou a racionalizar. Ele começou a pensar e dizer assim: rapaz, será que isso é possível? Como é que eu estou fazendo isso? E o momento que Pedro tirou os olhos da palavra e a ousadia de agir sobre a palavra e começou a racionalizar, ele começou a afundar. Ele grita: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, toma ele e diz: por que você duvidou, homem de pequena fé? Amém, queridos? Esse é o sentido da palavra nos sustentar. Eu e você precisamos ter uma palavra que nos sustenta. Você vive por qual palavra? O que você tem sustentado? O que tem te sustentado?
Nós não podemos agir e viver somente por nós mesmos. Jesus, uma vez, ele estava pregando e o discurso dele foi duro, foi uma palavra pesada, e as pessoas começaram a se afastar, se retirando. Jesus se volta para os 12 e diz: e vocês? Vocês querem ir também? O que é que Pedro diz? Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras. Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Nós nos apegamos a tantas coisas, amados. Nós encontramos muitas vezes, nós, os homens, os seres humanos, às vezes nos apegamos na vida, nas questões da vida, nos apegamos em tantas coisas. Queremos encontrar segurança em tantas coisas. Depositamos a nossa confiança, às vezes, no dinheiro, nos homens. Davi diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Paulo exorta a Timóteo dizendo: olha, exorta os ricos do presente século a não depositarem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Então nós podemos colocar a nossa confiança em algo, e isso não deve ser a nossa segurança, ou não deve ser aquilo que nos sustenta, mas a palavra. Eu devo ter uma palavra que está norteando a minha vida. Eu preciso caminhar em obediência a uma palavra de Deus. Eu não posso simplesmente viver na tentativa, tentando acertar alguma coisa. Eu tenho que viver em função de uma palavra, pois essa palavra, ela vai me sustentar em todos os momentos. Amém? Aleluia. A palavra diz: sustentando todas as coisas. Essa palavra que diz, quando Deus ele fala, e essa palavra aqui, pela palavra do seu poder, essa expressão aqui, palavra, não é logos, é rema. Sustentando todas as coisas pela palavra. Essa palavra não é logos. Essa declaração aqui não está falando da Bíblia em si, mas de uma palavra específica que Deus fala conosco. De uma palavra que Deus, sabe, sustenta a vida de uma pessoa por causa de uma palavra que Ele proferiu para ela, que Ele declarou para ela. Deus move tudo por causa de uma palavra que Ele declarou sobre uma pessoa. Uma palavra que Ele lançou, que Ele falou. E eu e você devemos viver em função dessa palavra. Por que você faz o que você faz? Por que você se dedica àquilo que você tanto se dedica? Amém, queridos? Nós vivemos em função da palavra, ou devemos viver em função da palavra. Você vai entender mais à medida que estou colocando essa base. Aleluia. Aleluia. Ele sustenta todas as coisas. Por exemplo, vai lá, Josué, por favor. Josué capítulo 14. Você encontrou? Amém? Podemos ler? Josué 14:6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Calebe chega para Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus.
Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força naquele dia, tal agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dar-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os despossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, e filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser cidade de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém. Esse momento aqui é interessante, eu acho. É por isso que eu acredito que essa palavra ela tem um poder de sustentar todas as coisas de fato e de verdade. Esse momento aqui já é o momento onde estão dividindo a terra conquistada, Canaã. E Calebe chega diante de Josué e diz: olha, 45 anos se passaram desde que Moisés enviou para espiar a terra. 45 anos depois ele diz: olha, do jeito que a minha força era naquele dia, está hoje. Você percebe um detalhe aqui, queridos. Em nenhum momento Calebe ele se esqueceu da palavra que Deus havia dado para ele através de Moisés. 45 anos depois, Calebe estava tão convicto e tão fervoroso com a mesma palavra. Amém? De uma nação numerosa que saiu do Egito, mais de 1 milhão de homens, somente 2 entraram na terra prometida. Somente 2 homens entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Daquela nação que saiu do Egito, apenas 2 entraram na terra. Moisés viu de longe, somente Josué e Calebe entraram. Por quê? Qual a diferença que existe nesses 2 homens? O que de especial tinha? O que tinha de diferente em Josué e Calebe que não tinha em outros? A Bíblia diz, Calebe falando assim: perseverar em seguir ao Senhor. Está escrito assim? Olha aí o versículo 8. Versículo 8, por favor. Do capítulo 14 de Josué. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. O que é seguir ao Senhor, queridos? Quando é que eu estou seguindo ao Senhor? Quando eu sigo a palavra. A Bíblia diz que Josué e Calebe, principalmente Calebe, ele perseverou em seguir ao Senhor. Como ele perseverou? Ele não se esqueceu da palavra em nenhum momento. Nenhum segundo da vida dele ele se esqueceu daquilo que Deus havia dito a ele. Amém? É essa palavra, queridos, que tem o poder de nos sustentar e sustentar todas as coisas. Deus ele não tem filho predileto. Deus não abençoa um e abençoa outro porque ele apenas decide: bom, eu fui com a cara desse, então vou abençoar este não. Deus ele tem compromisso com o quê? Com a sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra. O nosso papel é simplesmente nos agarrarmos à palavra, fazermos da palavra aquilo que nos sustenta. Porque se eu e você colocarmos os nossos olhos na palavra, queridos, é impossível essa palavra não nos sustentar.
Caleb, ele estava com 85 anos agora, e ele diz: olha, eu estou tão forte hoje como eu estava naquele ano. Queridos, isso de forma natural, biológica, é difícil. É difícil, porque um homem, um senhor de 85 anos, dizer que tem a mesma vitalidade, a mesma força de que um homem de 40, nós podemos até achar que sim, dependendo do estilo de vida dos dois, porque tem gente de 40 que não se cuida, que não tem, enfim, não tem, então ele está com a sua vida comprometida, com a sua saúde. Mas se ambos tiveram os mesmos cuidados, se eles cresceram, ou seja, os anos eles cuidaram da mesma forma, queridos, não tem como um homem, um senhor de 85 anos ter a mesma vitalidade de alguém de 40. E o que sustentava Caleb? Ele diz: olha, a minha força hoje é a mesma de 40 anos atrás, 45 anos atrás. Ele perseverou em seguir o Senhor. Era um homem obstinado pela palavra. Essa palavra, queridos, não é apenas para nos dar conhecimento, é para vivermos em função dela. A palavra tem que alimentar e não somente trazer um conhecimento, tem que trazer, a palavra diz, as minhas palavras são espírito e vida. Amém? Sustentar todas as coisas. Quantas pessoas elas se entregam ao desespero, ao medo, às aflições, às preocupações. Quantas pessoas elas perdem o melhor da vida porque vivem ansiosas por todas as coisas. A ansiedade, as preocupações, depressão e coisas assim. Hoje é uma moda, hoje é o que a nossa sociedade praticamente está vivendo dessa forma. Sabe, querido, só tem uma coisa que sustenta e que nos vacina contra isso, é a palavra. Quando eu e você nos apegamos à palavra, quando eu e você firmamos a nossa vida na palavra, quando nós vivemos em função da palavra, quando essa palavra deixa de ser apenas algo que nos dá conhecimento e passa a ser a nossa vida, passa dali ser o lugar que nós extraímos a nossa força, a nossa energia. Por que você come? Por que nós nos alimentamos? Precisamos da vida que tem no alimento. Amém? Querido, quando é que nós nos alimentamos da palavra? Pensando nela, meditando nela, ocupando o nosso tempo com a palavra. Eu pergunto a você: você tem uma palavra do Senhor? Você tem algo que você está perseguindo em Deus? Você tem uma palavra de forma pessoal? Você tem, assim como Caleb, uma palavra pessoal, personalizada? Amém? Paulo fala aos Efésios que nós devemos procurar conhecer a vontade do Senhor. Eu faço o que faço por quê? É a palavra, querido, que nos sustenta. Se eu não tenho uma palavra, eu não tenho a única coisa que sustenta. Se alguém não tem a palavra, essa pessoa ela é vulnerável. E quando eu falo ter a palavra, eu não estou falando apenas de ter um conhecimento mental a respeito de alguns versículos decorados. Eu estou falando de algo que sustenta. Quando todos ao seu redor se desesperam por uma situação, existe algo que sustenta. O desespero vem e bate a porta. O medo vem e bate a porta. Mas existe algo maior. Não sei porquê, não tenho medo, não me desespero. Isso é a palavra que faz. Mas a palavra ela faz à medida que eu e você nos apegamos a ela. Fazemos dela aquilo que verdadeiramente vai nutrir a nossa mente e o nosso coração. Amém? Aleluia. Eu acho interessante que por várias vezes existe essa expressão: perseverou em seguir ao Senhor. Perseverou em seguir o Senhor. Queridos, aonde Deus está? Onde a sua palavra está.
Deus está presente na vida de uma pessoa na proporção e na medida de que a palavra estiver presente. Deus se faz em nós o que nós esperarmos que Ele se torne. Amém. Aleluia. A palavra é tudo que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos. Não precisamos de nada mais, nada menos do que a palavra. Andar sobre essa palavra, fazer o que fazemos pela inspiração da palavra. Existe algo que praticamente domina a nossa sociedade de uma forma geral. São poucas as pessoas que não são infectadas por esse vírus que eu vou falar agora, chamado medo. Sabe, medo é algo que faz parte, basicamente, da vida. Tememos quase tudo. Amém? Medo disso, daquilo, coisas naturais. Queremos ir adiante, mas muitas vezes o medo, a insegurança. Como vencer isso? Como passar por cima desse elemento chamado medo? Firmeza na palavra. Quanto mais eu tiver da palavra, menos medo eu sentirei. O medo, ele está presente na vida de uma pessoa à medida que a palavra não estiver presente. E quando eu digo presente, querido, não estou falando apenas de uma mentalidade, de um conhecimento natural, de informações. Eu conheço versículos decorados. Não estou falando sobre isso. Amém? Não é esse tipo de conhecimento. Por que só Pedro desceu do barco e os outros não desceram? O que fez Pedro ter uma atitude que os outros discípulos não tiveram? Eu pergunto, será que foi Deus que escolheu para Pedro descer? Será que foi Deus que disse lá no céu, disse assim, olha, eu quero que Pedro desça do barco? Será que foi isso? O que existia em Pedro que não existia nos outros? Será que Pedro tinha algo especial na vida dele que os outros não tinham? Por que Pedro deu passos sobre as águas? O que faz uma pessoa como eu e você vivermos o sobrenatural de Deus? Será que é a nossa formação teológica? Será que é o lugar onde nascemos? Será que é isso? O que faz uma pessoa viver esse sobrenatural, queridos? Porque Jesus, ele não falou muita coisa. Qual foi o ensinamento que Jesus deu? E perceba de uma coisa, um detalhe, para você ver, queridos, como a palavra, ela modifica a nossa vida, porque Jesus é a palavra que se fez carne. Algum tempo atrás, Jesus não passou muito tempo andando com os discípulos, apenas 3 anos. E nos primeiros momentos que Jesus se encontra com os discípulos, nos primeiros momentos, Pedro tinha acabado de sair do mar, estava lavando as redes. Jesus chega para Pedro e diz, me empresta o teu barco. E do barco ele ensina a multidão que estava na praia. Depois que termina de ensinar o povo, Jesus fala com Pedro, volta, vamos pescar. Vamos pescar. Pedro, simplesmente, em obediência, botou o barco dentro d'água e foram pescar. Jesus disse, lance as redes. Ele disse, Senhor, passei a noite pescando, a noite trabalhando no horário certo, fazendo o que deveria ser. Eu aprendi, eu tenho experiência de pesca. A noite toda eu fiz o que deveria ser feito e nada apanhei, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Você está entendendo quando eu digo, você vive em que função de qual palavra?
Você está entendendo? Pedro, ele não disse: Senhor, eu vou lançar as redes porque eu acho. Não, quando Jesus disse lance as redes, ele lançou. E a Bíblia diz que a quantidade foi tão grande que o barco quase afunda. E a reação de Pedro diante daquilo foi: Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. Fica longe de mim, Senhor, porque Tu és santo, eu sou um pecador. E não dá para a gente ficar junto. Afasta de mim. Jesus disse para Pedro: fica tranquilo, eu vou fazer de você um pescador de homens. Passa um tempo depois, preste atenção, um tempo depois, outra cena. Agora essa cena está em Mateus 14, que Pedro está dentro do barco, isso de noite, de madrugada. Jesus vai andando sobre as águas. Pedro e os demais enxergam aquilo, coisa estranha, à noite. Nunca se viu nenhum registro sobre isso. Eles acharam que era um fantasma. Jesus diz: sou eu, tenham calma. Pedro grita de lá: se és tu, se és tu. Perceba que ele não tinha certeza que era Jesus. Se és tu, manda-me ter contigo. O que Jesus disse? Vem. O que fez o homem? O que fez o homem mudar tanto, queridos? Porque um tempo atrás está Pedro dizendo para Jesus: fica longe de mim porque eu sou um pecador. Jesus pega Pedro para perto, começa a andar com Pedro, começa a caminhar com Pedro. Um tempo depois, você encontra Pedro tendo a insanidade. Amém? A insanidade de dizer o seguinte: se és tu, eu quero ir ter contigo. O que fez Pedro mudar tanto? De um momento de dizer: fica longe de mim porque eu sou um pecador, agora está dizendo: eu também quero isso. O que fez mudar tanto? O que fez? Que segredo é esse de um homem mudar tanto? E olha que Jesus, mas também você tem que entender que ele estava andando com Jesus. E por que os outros não mudaram? Por que Judas não mudou? Porque Judas estava predestinado para ser o traidor. Não estava. Não precisava ser ele. Não vou entrar nesse ponto, para não estender mais ainda. Mas o que fez o homem mudar tanto, queridos? Amém? De experimentar algo tão grandioso. Abertura no coração. Querer mudar. Desejar experimentar coisas novas em Deus. Ter ousadia. Ser louco o suficiente para crer na palavra de Jesus. Você sabia que precisa ter coragem para crer na palavra? O Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso. Mas essa força e essa coragem não era para sair para a guerra, para batalhar, não. Seja forte e corajoso para fazer tudo que eu tenho ordenado. É necessário ter força e coragem para ser obediente à palavra. É por isso que muitas vezes uns ficam no meio do caminho e outros avançam, porque existem inimigos que estão presentes na nossa vida, fantasmas, medos, inseguranças, que ou você vence, ou eles te vencem. E só existe uma única coisa que possibilita a vitória na nossa vida: é a palavra. É quando eu e você nos agarramos à palavra. Fazemos da palavra não apenas uma instrução, um ensinamento, mas aquilo que vai nortear a minha vida. Eu faço porque está escrito. Vai dar certo porque Deus disse. Tudo pode ser contrário, tudo pode dizer que não vai dar certo, mas Deus disse.
A palavra tem que ser suficiente para nós. O que Deus disse tem que ser suficiente para nós. Amém, queridos? A palavra, simplesmente a palavra. E isso é algo que eu e você fazemos. Tiago diz: acolher com mansidão. É quando eu e você nos agarramos: Senhor, eu creio na sua palavra. Você disse. Aí eu pergunto, volta a pergunta do início: que palavra tem norteado a tua vida? Que palavra tem norteado a tua vida? Não sei, pastor, não sei. Isso é muito difícil. Porque eu e você precisamos estar vivendo, tendo como base a palavra. Amém? Aleluia. Você quer ir para onde? Quer fazer o quê? Quais são as tuas aspirações? Os teus desejos, os teus sonhos? Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? É a palavra. Somente a palavra. E totalmente a palavra. Aleluia. Deus seja louvado. O tempo, ele é um inimigo quando nós não sabemos nos apegar à palavra. Enquanto para algumas pessoas o tempo é um inimigo, não é? Meu Deus, já faz tanto tempo. Meu Deus, tanto tempo. Abraão, enquanto o tempo para uns é desmotivador, para outros o tempo é motivador. O tempo não é um adversário, queridos. O problema é que muitas vezes o tempo vai passando e nós não estamos fazendo nada. Abraão estava plenamente convicto. E nós não vemos essa mesma convicção em Abraão no início. Porque quando Sara trouxe a serva dela para Abraão, dizendo o seguinte: olha só, quem sabe vai ser dessa forma que você vai nos dar uma descendência. Ele, talvez. Ele não estava convicto de que ele teria um filho com a sua esposa. Mas chegou um tempo depois que Abraão estava plenamente convicto. Como é que eu e você chegamos nessa convicção? Meditando na palavra, pensando na palavra, ocupando o nosso pensamento com aquilo que Deus diz. Toda hora, todo momento. Isaías diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Amém, queridos? Aleluia. Deus seja louvado. A palavra, somente a palavra, totalmente a palavra. Aleluia. A palavra é ela que sustenta. A palavra que sustenta. Aleluia. A palavra que sustenta. Aleluia. Se não for a palavra, nós fazemos o que fazemos em obediência à palavra. As nossas ações têm como base, fundamento e inspiração a palavra. Aleluia. Tudo vai bem. Amém. Por quê? Palavra. Aleluia. Glória a Deus. A palavra. A palavra. A palavra. Aleluia. Eu sigo a Deus à medida que eu sigo a palavra. Qual seria, queridos, o seu estado de humor
Imagine uma cena. Você descobriu, não é, uma possível doença, não é? Então aquele pensamento, uma dor em qualquer parte do corpo, isso te deixa preocupado, isso te deixa ansioso. Aí você chega no médico, aí o médico vai e diz, faz o exame e o médico diz, está tudo bem, não precisa se preocupar. Que poder essa palavra de um homem como esse tem sobre a vida de uma pessoa? Quando essa pessoa escuta um relatório como esse de um médico, ai, graças a Deus, ai, que coisa boa, não é verdade? Se nós acreditamos no testemunho de um homem, o testemunho de Deus é maior. Se nós damos credibilidade à palavra de um homem, de um especialista, e eu não estou dizendo que não deve dar, só estou dizendo que a nossa alegria deve ser muito maior com respeito à palavra de Deus. Quando nós olhamos o que a palavra, tudo eu posso naquele que me fortalece, o que isso provoca em você? O que isso provoca em você? Quando você escuta e você lê, quando você medita numa palavra, num versículo, numa promessa, o que isso modifica no seu dia, na sua vida, no seu estado de humor? Tudo eu posso porque Ele me fortalece, por exemplo. O que isso significa, o que isso modifica para você? Você está entendendo, queridos? O nosso estado emocional, o nosso humor, revela, é um revelador, é algo que denuncia como ou em que nós estamos depositando a nossa confiança. É por isso que homens como Pedro, Paulo, presos, totalmente lá, não tinha como sair daquele lugar. E o que é que eles fizeram? Meia-noite eles estavam louvando e cantando. Que loucura! Isso não tem lógica, mas é exatamente isso. Quando nós fazemos da palavra aquilo que modifica, é aquilo que nos faz caminhar as nossas ações, nós fazemos coisas assim. Quando nós temos motivo para nos preocupar, não nos preocupamos, não porque não queremos estar preocupados, mas porque a palavra nos sustenta. Existe uma diferença muito grande, querido, de alguém que está lutando contra a preocupação e alguém que simplesmente não se preocupa. Existe uma diferença gritante. Ou seja, tem pessoas que elas estão por dentro ansiosas e preocupadas, e elas se levantam contra a preocupação. E tem pessoas simplesmente, as preocupações vêm, batem e elas não recebem aquilo. Amém? Aleluia. Queridos, tem muita coisa para fazermos. Tem muita coisa que Deus deseja fazer na nossa vida. O que Deus começou apenas está no início. Mas sabe, à medida que nós caminharmos em obediência a uma palavra de Deus, se levantarão situações. Se levantarão situações. Já imaginou Sadraque, Mesaque e Abidnego? Aonde estava a segurança daqueles homens? Totalmente no Senhor. Totalmente. Ao ponto de ignorar ao que estava ao seu redor. Quando eu e você caminhamos, você faz parte de algo grande, queridos. Você faz parte de algo grande. Você faz parte de algo grande. Amém. Você faz parte de algo grande. E o Senhor espera que eu e você possamos, sabe, estar tão convictos e seguros nessa palavra, que quando coisas se levantam ao nosso lado,
Porque não é porque eu e você somos crentes, servimos ao Senhor, que situações não vão se levantar. É ignorância ignorar isso. Eu não vou passar por isso. Tem situações que se levantam. Que pecado Paulo cometeu para ter sido chicoteado e ter jogado ele no cárcere? Nós temos um adversário, concorda? Mas a palavra, ela nos sustenta. É por isso que é importante eu e você estarmos seguros da palavra. Porque quando tudo parecer que não vai dar certo, quando tudo parecer que não tem jeito, a palavra, ela vai funcionar e vai operar. E ela sustenta todas as coisas. Ela me sustenta, ela te sustenta. Ela nos sustenta. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos pelo que sentimos. Nós não vivemos o que este mundo pode nos oferecer. Vivemos pela palavra, pela fé nessa palavra. Nós corremos à medida que essa palavra imprime velocidade. Essa palavra, querido, não se esqueça da palavra. Não tire os seus olhos da palavra. Faça da palavra aquilo que alimenta o seu dia. Pense nele todo dia. Pensa. Obriga a tua mente a pensar da palavra. Aleluia. Quanto mais convicto da palavra nós estamos, querido, aleluia, mais segurança nós temos. Amém. Essa palavra que nos sustenta, ou deve ser a palavra que nos sustenta. Aleluia. A palavra, só a palavra. Somente a palavra. Nada mais além do que a palavra. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, amados. Como é bom viver, experimentar essa segurança. Só a palavra pode dar essa segurança. Só a palavra pode nos dar. Tudo é possível de mudança. Tudo, absolutamente tudo. O que hoje é, amanhã não é. Amém. Os homens podem falhar. Tudo pode falhar. Até Isaías diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que tem no ventre. Já imaginou? Parece algo quase impossível, não é verdade? Já imaginou? Nós sabemos que das relações humanas, o afeto da mãe e o filho é das maiores, porque nada chega perto do amor de uma mãe para um filho, humanamente falando. Mas a Bíblia diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que tem no ventre, o Senhor jamais. Davi diz: meu pai e minha mãe me abandonou, mas o Senhor me acolheu. Tudo, absolutamente tudo pode mudar. Somente o Senhor e a sua palavra não mudam. Amém. Somente o Senhor e a sua palavra não mudam. Sabe por que tudo vai bem? Não é porque o Brasil está assim ou o Brasil está assado, é porque a palavra diz que tudo vai bem. E isso, queridos, não pode ser algo que nos anima apenas. Isso deve ser algo que nos alimenta, que nos sustenta. Aleluia. Está finalizando. Aleluia. Mas agora que o negócio pegou. A palavra, ela sustenta a minha vida e a sua vida. Você vem nessa noite, você vem todas as noites, por quê? A palavra. Isso não pode nos cansar. Isso não pode dizer assim: que coisa, de novo. Não pode, amados. Nós precisamos ter toda a alegria do mundo com essa palavra. Estou falando de uma vida, de um estilo de vida. Aleluia. Quando o dinheiro não puder ir, onde as pessoas não puderem ir,
E aí? Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Só essa palavra. Somente a palavra. Só a palavra. A minha fidelidade a Deus é a minha fidelidade a essa palavra. Sabia que tem pessoas que elas se desviam, não da igreja, mas da palavra. O provérbio diz: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Tem pessoas que permanecem na igreja, mas não permanecem na palavra. Fique com a palavra. Apegue-se à palavra. A palavra de Deus na sua vida, aquilo que Deus falou. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Deus seja louvado. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Sabe, queridos, o mundo está atrás de novidade, atrás de muita coisa. Aleluia, mas o Senhor, Ele quer que o seu povo, a sua igreja, a Bíblia diz: o povo que conhece ao Senhor se torna forte e fará proezas. O povo, todos, eu e você. Não é assim? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Palavra. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Te exaltamos, ó Deus. Reverenciamos o teu nome nesse lugar, por sua palavra. Um Deus tão forte, tão poderoso, tão fiel. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não queremos falar como Jó falou, Senhor. Jó falou: eu te conhecia de ouvir falar. Não quero isso para a minha vida, Senhor. Não quero isso para a vida de nenhum que está aqui nessa noite, Senhor. Te conhecer de ouvir falar. Te conhecer de ouvir falar. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado por experiências. Obrigado por experiências. Teu povo tendo experiências, usufruindo de tudo aquilo que você tem para nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Queridos, esse lugar precisa do que Deus tem na sua vida. Eu sei que é quase que unânime o que eu vou falar agora. Geralmente se espera muito dos ministros que estão aqui, quem vem ministrar a palavra. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse lugar precisa de coisas que estão na sua vida. Existem lugares que precisam ser preenchidos. Existem funções, eu vou usar essa palavra. Eu vou usar essa palavra para você. Funções que devem ser preenchidas. Colunas assim, ó. Colunas. Colunas. Para que serve uma coluna dessa, querido? Sustentar peso. Sustentar peso. Quanto maior é o trabalho, maior é a obra, mais fortes têm que ser as colunas. Você se candidata a isso? A ser uma coluna? É entre você e o Senhor.
mas a velocidade ela pode ser maior.